Além do assédio sexual, existe um outro tipo de pressão que acontece muito dentro das empresas, é o assédio moral. Sabe quando um funcionário que ocupa um cargo superior, seja um chefe do escritório, o gerente, o diretor, e que tenta aí humilhar o seu funcionário, pedir coisas que provavelmente ele não conseguirá realizar, mas para mostrar a incapacidade dele. E isso, olha, tem sido, infelizmente, um fato muito comum dentro das empresas. E é o tema de hoje no nosso quadro A Palavra é Sua. E para falar sobre este assunto, está aqui a médica psiquiatra Elizabeth Zameru. Boa tarde, prazer ter você aqui, viu, Elizabeth? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. Fico muito feliz de estar aqui para falar desse assunto que eu amo. Porque assim, eu acho que a gente precisa fazer uma campanha contra o desrespeito no mundo. Tem muito desrespeito, não tem? Demais. E o assédio moral é o cúmulo do desrespeito, não é? Explica para os nossos telespectadores o que é, então, esse assédio moral. Então, é um distúrbio no relacionamento, no ambiente de trabalho, em que uma pessoa domina a outra. E essa pessoa que é dominada, ela vive situações de humilhação repetitivas e prolongadas, isso é importante, que seja repetitivo e prolongado, e realmente ela adoece, ela sofre terrivelmente com isso. Agora, é possível mudar esse panorama dentro da empresa? Com certeza, por isso que a gente briga e trabalha esse tema, escreve livro, porque é possível mudar sim, e nós estamos nos encaminhando para cada vez viver mais eticamente com as pessoas, e a empresa precisa disso, então é possível. Agora, exigir, por exemplo, de um funcionário, uma atividade, um trabalho que com certeza é impossível de realizar ou naquele prazo de tempo, isso pode ser considerado um assédio moral? Então, essa é uma das formas de assédio moral e existem várias outras. É importante que a gente lembre que ameaças, gritar, constranger a pessoa na frente de outras, criar apelidos, gozar, dar indiretas. Então, sabe, a mente humana para maldade, você sabe, né? Ela é muito criativa. Então, todas as maneiras, gestos, até mesmo não cumprimentar, não falar com a pessoa, desprezar, ignorar. Então, assim, existem muitas formas do assédio moral e geralmente a pessoa que domina, que faz isso, ela usa várias. E por que ela faz isso? Qual é o mecanismo que se desenvolve dentro de uma pessoa que sente esse prazer em humilhar a outra? Dentro do ambiente de trabalho, normalmente a gente percebe que acontece do líder para o subordinado, chefe, né? Não estamos falando de líder, falando do chefe. E é uma pessoa que ou quer se livrar daquele funcionário por algum motivo, ou ele, por exemplo, alguém que questiona muito, ou alguém que incomoda porque conhece muito, porque é muito criativo, ameaça esse chefe, ou alguém que de alguma maneira, por exemplo, alguém que veio de um pós-acidente ou pós-parto, ou alguém que se coloca numa posição vulnerável, e essa pessoa tem o prazer pelo puro prazer. Agora, de dominar. A pessoa que é a vítima, ela tem um perfil característico, olha, pessoas desse comportamento são as mais... Então, são pessoas, como eu acabei de dizer, né, são pessoas que são mais questionadoras, mas também pode acontecer com pessoas que estão numa posição em que esse chefe quer se livrar dessa pessoa, por exemplo, pessoas que passam dos 40 anos ou que têm altos salários. Agora, como você está falando de perfil, né? É importante lembrar que é uma pessoa que é vulnerável, que permite o assédio moral. Porque a gente também pode ter um posicionamento que não dê permissão. Então é sempre alguém que não tem uma estruturação psicológica tão boa e que se coloca numa posição vulnerável a ser dominada. Com a crise do desemprego no nosso país, isso facilita esse assédio moral? Porque talvez com medo de perder o emprego acaba se sujeitando a qualquer situação, né? Você está certíssima. É isso mesmo. Então, as pessoas normalmente se deixam ou permitem essa situação da humilhação porque tem medo, ou porque tem uma situação difícil em casa, às vezes o marido, a esposa está desempregado, tem filho na escola, aquela história, não é? Então, as pessoas às vezes se deixam e permitem isso demasiadamente, justamente pelo medo de perder o emprego. Isso é o que a gente vê mais comumente. A pessoa que provoca, né, que faz o causador desse assédio moral, ele pode, de repente, fazer isso com a intenção de que o outro peça demissão? Pode, isso é o que mais acontece. Esse pode ser um dos grandes motivos. Isso pode ser um dos grandes motivos, porque ele quer, porque às vezes, se for um empregador, o próprio assediador, ele pode assim, achar que, claro, fica muito mais caro mandar embora, se a pessoa pedir a conta, fica mais barato para ele. Então tem sim. Ou às vezes ele quer que o outro vá embora, que peça demissão, às vezes ele até dá indireta. Até ele pode dizer, olha, se fosse você eu me demitiria, porque eu acho que você não está indo bem. Sabe, existe mesmo, às vezes, claramente a intenção. Não adianta ficar chorando dentro da empresa, né? Qual é a atitude, a postura que deve ter aquela pessoa que está sofrendo com assédio moral? Então, o ideal seria evitar.
Quer dizer, cortar o mal pela raiz. Se a pessoa nota que começa a se sentir que alguém está conseguindo humilhá-la e ela já começa a se sentir sem saída, ela precisa ler a respeito. Então existem livros, existem cursos, existe muito material hoje na internet, tem sites ótimos sobre isso. Então ela precisa primeiro se informar, buscar conhecimento para não ficar ali perdida no meio da selva, né? Ela pode buscar ajuda da RH, ela pode de fato procurar apoios internos, denunciar. Nunca deixar essa violência, porque é uma tortura psicológica, é uma violência, nunca deixar isso por baixo do tapete. Ela precisa mostrar isso com clareza e buscar ajuda até psicológica para se fortalecer. Então, às vezes a pessoa pensa, eu estou vulnerável, mas espera aí, deixa eu buscar alguém que me ajude para que me fortaleça e consiga dar um basta nessa situação. Então, realmente, a pessoa que está no lugar do assediado pode fazer muito. Né? Às vezes pensa, puxa, o outro tem que mudar para eu me sentir bem? Não. A gente pode fazer alguma coisa assim no lugar da vítima. E daí vale a pena passar por cima dessa pessoa que está provocando esse assédio e falar com o superior dele? Às vezes é o caso. Sim, às vezes pode ser o caso. Por mais que a pessoa pense, olha, ele não vai acreditar em mim, puxa vida, ele vai defender o outro. Mas existem também várias maneiras, a pessoa pode escrever, por exemplo, a pessoa pode gravar, ela pode escrever as situações que aconteceram, levar como evidências mesmo. Porque se um dia ela precisar buscar ajuda na justiça, seria importante que ela tivesse evidências e, se possível, testemunhas. Isso facilita bastante. É claro, então ela pode buscar esse. É claro que não acho que seja o primeiro passo buscar o superior do superior, que é bem arriscado. Acho que o primeiro passo seria ouvidoria na empresa, ou RH, mesmo o sindicato. Quer dizer, então existem outras possibilidades antes dela buscar o chefe do chefe, mas é uma situação viável. O assédio moral que acontece nas pequenas empresas é da mesma forma nas grandes? Não tem diferença. Não tem? Não tem diferença. A questão é o relacionamento que se estabelece, a vulnerabilidade de um e o autoritarismo do outro. É isso que dá espaço e não muda. Os homens também são vítimas do assédio moral ou são mais as mulheres? É interessante essa pergunta, porque as estatísticas falam que de 10 pessoas, 6 a 7 são mulheres. Então as mulheres são mais vulneráveis. Né? Mas imagina, 3 são homens. Então, assim, os homens que vivem isso sofrem muito mais. Eles se sentem humilhados no seu orgulho próprio, como machos, né, como homens. Então, eles sofrem a ponto de ter uma pesquisa que coloca que, de todos os homens que sofreram assédio, 100% pensou em suicídio e 18% realmente tentou o suicídio. Puxa vida, é mais grave do que nas mulheres. Seríssimo, né? É sério. Mas, na verdade, quando a gente pensa nessas pessoas que sofrem esse assédio, isso está indiretamente ou diretamente ligado com a autoestima delas? Quer dizer, falta de autoconfiança? Sim, com certeza. A pessoa, para se colocar numa situação dessa, de tortura psicológica, ela precisa ter medo, falta de autoconfiança, por exemplo, de até mesmo de, num certo momento, poder abrir mão daquele emprego, daquela empresa e procurar um outro. Ela precisa ter autoconfiança para isso. Porque se ela procurar ajuda e mesmo com essas possibilidades não tiver uma resposta adequada, pode ser uma situação, ela ter que sair de lá. Se ela não se sente autoconfiante, como ela faz? Como ela dá esse salto? Então é um salto no escuro, não é? Com certeza. Você escreveu esse livro, Corações Poderosos, uma visão positiva das emoções no trabalho. Sim. Do que se trata esse livro, para quem não conhece? Então, esse livro conta uma história que acontece justamente dentro da empresa, de uma moça que vive o assédio moral, e o chefe dela é o assediador, é o dominador, e ele não tem muita noção de que faça isso, mas ele faz. E ela vai sofrendo todos os sintomas possíveis, ansiedade, depressão, vai ficando numa situação tão complicada que chega um momento que ela precisa fazer algo ou ela vai sucumbir. Então o livro justamente mostra várias maneiras, vários recursos que ela pode buscar e para sair dessa situação, para voltar a ter dignidade, a se sentir bem com ela mesma. E é muito legal a história, porque a gente sempre busca uma solução de final feliz, né? Com certeza. É comum também os subordinados se fazerem assim, em vantagem com relação ao superior e meio que forjar um possível assédio moral, mais para tentar processar, ganhar faturar algum dinheirinho. Certeza. Pode acontecer também. Pode acontecer. E você sabe que você me fez lembrar um outro fato, que é que às vezes o assediado é o subordinado. E o chefe